Olá pessoal, tudo bem? A paz de Jesus e o amor de Maria Santíssima. Estou aqui novamente com vocês para ler uma palavra, para estar meditando novamente uma palavra com vocês. E hoje estarei meditando por meio da palavra que está em João, capítulo 3, versículo do 22 ao 36. Mas antes de ler a palavra, antes de começarmos a meditar por meio da palavra, eu quero pedir ao Espírito Santo, pedir a Deus a graça para que essa palavra entre no nosso coração, para que a gente esteja com o coração aberto, para receber o amor de Deus, para receber a palavra, a santa palavra, do Evangelho, para que a gente nutre, para que a gente absorva, para que a gente possa nutrir dentro do nosso coração a palavra de Deus, para que o nosso coração esteja aberto a entender, para que o meu coração esteja aberto a entender a palavra de Deus, para que a gente compreenda cada vez mais, para que o Espírito Santo dê o discernimento que está nele, para que a gente possa pedir, os dons do Espírito Santo, para que a gente se encha cada vez mais, com o amor de Deus, para que a gente entenda e tenha a humildade de aprender, de ouvir a palavra, que a cada dia a gente tem essa abertura no nosso coração, para que a gente possa ouvir, para que a gente possa abrir os nossos ouvidos para Jesus, porque Ele quer falar conosco todos os dias. A vida não é só brincadeira, a vida não é só oba-oba. A gente tem que levar muito a sério a nossa vida, a gente tem que levar muito a sério nosso Senhor Jesus, a gente tem que levar muito a sério o Evangelho, a gente tem que levar muito a sério a palavra de Deus, para que a gente saiba viver. Porque a cada dia que a gente vive é um novo aprendizado, Por mais que aqui eu possa estar falando com pessoas mais velhas que eu posso estar falando com pessoas de mais de 30 anos até, eu posso estar falando de pessoas que têm mais de 25 anos, mas independentemente da nossa idade, a cada dia que passa, a gente precisa aprender mais com Deus, a gente precisa aprender com o Mestre, a gente precisa aprender sim com Jesus, assim como os discípulos, assim como toda a multidão na época sentavam para ouvir a Jesus, nós também precisamos sentar. Eles tiveram o privilégio de ter Jesus ali pregando pessoalmente para eles. Se eu tivesse esse privilégio, mas nós não podemos vê-lo pessoalmente, nós não podemos vê-lo pessoalmente, contemplá-lo, mas se Deus quiser e se a gente persistir para que a gente seja salvo, nós veremos ele sim, face a face, Mas nós precisamos persistir, nós precisamos continuar, nós precisamos prosseguir e vivenciar cada vez mais a palavra de Deus e tentar ser bons cristãos, senão a gente não vai conseguir, mas com fé em Deus a gente vai conseguir, a gente só não pode desistir, Porque a gente não pode desistir de buscar a Jesus, de buscar a palavra de Deus. Então eu vou estar lendo aqui com vocês essa palavra. Novo testemunho de João Batista. Em seguida, foi Jesus com seus discípulos para os campos da Judeia, e ali se deteve com eles e batizava. Também João Batista em Enom, perto de Salim, que havia ali muita água, e muitos que vinham eram batizados, pois João ainda não tinha sido lançado no cárcere. Ora, surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. Foram e disseram-lhe: Mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, de quem tu deste testemunho, ei-lo que está batizando, e todos vão ter com ele. João replicou: Ninguém pode atribuir-se a si mesmo senão o que lhe foi dado do céu.
Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. O amigo do esposo, porém, que está presente e o ouve, regozija-se sobremodo com a voz do esposo. Nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. Importa que ele cresça e eu diminua. Enviado de Deus. A continuação. Aquele que vem de cima é superior a todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala de coisas terrenas. Aquele que vem do céu é superior a todos. Ele testemunha as coisas que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Aquele que recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus, porque ele concede o Espírito sem medidas. O Pai ama o Filho e confiou-lhe todas as coisas. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não terá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vou ser mais objetivo aqui, né? Porque essa palavra aqui, João Batista falando com os seus discípulos e logo depois falando do próprio Jesus, né? Que ele diz aqui assim, eu não sou o Cristo, mas fui enviado diante dele. E logo abaixo ele diz, nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. Importa que ele cresça e eu diminua. Nós devemos ser discípulos e nós devemos ser assim como João Batista foi. João Batista preparou os caminhos de Jesus. João Batista também tinha os seus discípulos, mas ele sempre colocando Jesus, Deus acima, porque ele sabia que o Messias era Jesus, ele era apenas um mensageiro, um enviado de Deus, né? Ele estava só preparando os caminhos do Senhor. Então, ele sempre direcionando os seus discípulos, ele sempre direcionando as pessoas para o Mestre, para Jesus. E assim nós devemos fazer. Se a gente tem, por exemplo, eu estou falando com vocês, eu estou partilhando a palavra de Jesus, eu estou através desse vídeo, né, falando com vocês, partilhando a palavra, levando Jesus a vocês, exatamente assim João Batista fazia na época, porém pessoalmente, ele ia ao encontro das pessoas, pois na época, claro que não tinha tecnologia. Hoje fica muito mais fácil, nós podemos ser mensageiros de Jesus através da internet, através do celular, muito simples, muito fácil a gente evangelizar, é só a gente pegar o celular, ter coragem, né, porque para mim fazer isso eu precisei ter coragem, né, porque eu tinha vontade de fazer isso há muito tempo, né, e eu vou falar uma coisa aqui, eu tive essa vontade também porque eu senti no coração e há muito tempo eu tenho vontade de estar levando a palavra, estar evangelizando, levando a palavra para as pessoas através da internet, que é um meio muito rápido, muito eficaz. E eu vou dizer aqui, eu tive a coragem por conta do meu sogro. O meu sogro, ele é evangélico, eu sou católica, ele é evangélico, mas ele é uma pessoa assim que eu tenho muito carinho. Eu falo dele aqui e com certeza ele me motivou a fazer esses vídeos, porque ele estava fazendo esses vídeos e pregando a palavra, né? De uma maneira muito do jeito dele. Ele é uma pessoa muito extrovertida, ele é uma pessoa muito alegre, ele é uma pessoa, mas ao mesmo tempo eu admiro porque ele é uma pessoa muito firme. Então eu vou falar dele aqui. Então, com certeza eu vou falar dele aqui, que foi uma pessoa que me inspirou a fazer esses vídeos, né? Eu tinha muita vontade de gravar, porém eu ainda não tinha aquela iniciativa, eu precisava, no meu coração eu precisava ler mais, eu precisava entender mais, eu precisava ter mais sabedoria. E eu falei, poxa, se o seu Moisés está fazendo, eu também posso. Se o seu Moisés está pregando, eu também posso. Se o seu Moisés está espalhando a palavra, eu também posso. Então, nós dois estamos, né, tanto ele quanto eu, mas nós estamos levando a palavra de Jesus, independentemente da religião,
nós somos cristãos, né? Eu e ele, nós todos somos cristãos, nós precisamos sim levar a palavra de Jesus, nós precisamos respeitar a todos, nós precisamos respeitar, sim, porque nós não somos nada, nós não somos melhores que ninguém, gente. Ninguém é melhor que ninguém. A gente precisa se unir e entender que nós somos todos irmãos. Então, foi essa a minha inspiração. Primeiramente, eu já tinha, como eu disse, bem antes, eu já tinha essa vontade no meu coração, porque eu sempre evangelizei através da internet, no Instagram, eu sempre postei muitas coisas sobre Deus, eu gosto muito de postar pregações de padres, então eu gosto de evangelizar, né? Eu sou uma jovem que eu gosto, e quem me segue, quem me tem no Instagram, vê que eu posto sim, eu sempre postei muita coisa no Instagram, tipo, não direto, mas sempre que eu posso, sempre que possível eu vejo uma palavra, eu vejo algo assim que vai evangelizar as pessoas, que vai primeiramente me tocar, me tocou primeiro, e aí eu penso no meu coração, eu penso, vai tocar outra pessoa também. Então por isso essa vontade, eu sempre tive essa vontade. E depois que o meu sogro teve essa iniciativa, eu também falei, então eu também vou evangelizar através da internet, pois eu já fazia isso, mas não gravava vídeo assim, falando com as pessoas. Enfim, voltando aqui à palavra, aqui João Batista diz a nós, né? Importa que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem, enviado de Deus, que é Jesus, aquele que vem de cima é superior a todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala de coisas terrenas. Aquele que vem do céu é superior a todos. Ele testemunha as coisas que viu e ouviu, mas ninguém recebe seu testemunho. Aquele que recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. E aqui ele diz também no final, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não terá vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Então, gente, essa palavra aqui, ela diz muito também sobre humildade, ela também está falando sobre a vida eterna, né? Porque a gente precisa crer em Jesus para a gente ganhar a vida eterna. Mas aqui diz sobre humildade. Por que humildade? Porque aqui João Batista é muito claro quando ele diz que ele cresça ou diminua. Aquele que vem de cima é superior a todos. Jesus. Ele que veio para nos trazer a salvação. Então essa palavra aqui, ela é muito necessária, pois ela precisa tocar os nossos corações. Porque a gente precisa, a cada dia, pedir as virtudes do céu. Pedir a cada dia que a gente, sim, leve a Deus. Pedir a cada dia que a gente seja bons cristãos, para que a gente se torne cada dia mais bons cristãos, para que a gente renuncie tudo aquilo de ruim que há em nós, que há em todos nós. Porque o pecado, a gente já nasce com o pecado enraizado em nós. Então a decisão é nossa. Nós somos criaturas de Deus, mas quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos filhos. Porque nós somos filhos, claro. Mas antes do batismo nós somos criaturas. Depois do batismo nós nos tornamos realmente filhos. Então a gente precisa tomar a decisão de buscar a Deus, de renunciar ao pecado, porque o pecado já nasce em nós, né? Quando a gente já nasce, o pecado já está. Mas, com toda certeza, a glória de Deus está em nós também, muito superior ao pecado, muito superior. Porque o Espírito Santo já está em nosso coração desde o nosso nascimento, na verdade, desde o ventre da nossa mãe. O Espírito Santo já está em nós. Já está em nossos corações. Para direcionar as nossas vidas. Cabe a nós tomarmos a decisão. Vou ouvir a voz de Deus? Vou ouvir o Espírito Santo? Ou vou ouvir o mundo? Ou vou seguir as vontades do mundo? Ou vou fazer a vontade do demônio, fazendo a vontade do mundo, fazendo a vontade da carne, estarei fazendo a vontade do demônio? Então, nós precisamos buscar em Deus as virtudes da obediência, da humildade. A cada dia mais pedir a Deus, Senhor, eu quero me tornar uma pessoa mais humilde. Senhor, tira de mim, tira do meu coração
Tira de dentro de mim, que está enraizado, todo o orgulho. Porque todos nós temos orgulho, gente. Não adianta você falar que não. Ah, mas eu não me sinto superior a ninguém. Não, o orgulho não é só uma pessoa que se sente superior a outra. O orgulho são várias abas do orgulho. Existem várias abas. Existem várias formas de orgulho. Não é só se sentir superior a alguém, necessariamente. Mas só o fato de você ignorar alguém, de você guardar ressentimento e você se tornar uma pessoa fechada, é uma forma de você se tornar uma pessoa orgulhosa. Você está sendo orgulhoso. Você passar por alguém e você não dar um bom dia, você não se reconciliar com as pessoas, você não perdoar as pessoas, você está sendo uma pessoa orgulhosa. Você ter um coração fechado, um coração de pedra, você está se tornando uma pessoa cada dia mais orgulhosa. Não é fácil, realmente, não é fácil. Mas nós precisamos seguir o exemplo de Jesus e sermos mansos e humildes de coração. Falar que é fácil não é, mas Jesus pede para que a gente seja, para que a gente conquiste, para que a gente busque o céu. E para buscar o céu a gente precisa perdoar, não adianta, a gente precisa ser humilde, a gente precisa deixar esse orgulho que muitas vezes está em nós sim, de lado. Jogar fora, lançar fora todo orgulho, lançar fora toda arrogância, lançar fora toda a ignorância que nós temos em nós. Não adianta, todos nós temos. Não adianta você falar, eu não tenho isso. Tem. Em algum momento da sua vida você foi ignorante. Em algum momento da sua vida você foi uma pessoa orgulhosa. Em algum momento da sua vida, ou em vários, a gente tem situações que a gente acaba sendo, sim, orgulhoso. E o orgulho, ele é raiz, ele é o começo, ele é a raiz de todos os outros pecados. É preciso que ele cresça e eu e você diminua. É preciso que ele cresça, isso é o mais importante aqui. João Batista diz a nós, aqui ele deixa bem claro, é preciso que ele cresça e eu diminua. E o amor de Deus é tão superior a nós, o amor de Jesus é tão maravilhoso, é tão cheio de misericórdia que chega a nos constranger. Porque a gente é tão miserável, a gente é tão pequeno, a gente é tão falho. Mas nós devemos a cada dia mais falar, Senhor, que eu vença esse orgulho. Senhor, que eu passe por cima desse orgulho. Senhor, que eu deixe tudo isso para trás. Senhor, me torna cada dia mais uma pessoa mais humilde. Tira isso de mim, tira isso do meu coração, tira todo o ressentimento, tira toda a mágoa. Se tiver mágoa em seu coração, fala com Deus e pede, Senhor, eu estou magoado, eu estou magoada com aquela pessoa, eu estou me tornando uma pessoa cada dia mais orgulhosa, eu estou me fechando para as pessoas. E vai pedindo a Deus que Ele encha você, mas não de orgulho, não de prepotência, não de arrogância, porque Deus Ele não compactua com tudo isso. Mas que Ele encha você com o amor dEle. O amor é uma decisão, não é um sentimento, uma emoção. Ele é uma decisão, ele é muito além de uma emoção. Emoções é outra coisa, emoções, né? O amor é uma decisão. Então você tem que pedir assim para Deus, eu e você, nós devemos pedir a Jesus, Senhor, me encha com o seu amor, me encha com o seu perdão, com a sua misericórdia, com a sua bondade, para que eu pratique também, né? Dentro de mim, primeiramente, a gente precisa pedir a Jesus que nos cure. Para que assim, através de nós, não é nós, é Ele que age em nós, para que Ele cure outras pessoas. O amor, ele vence tudo e o amor cura. A humildade também. Não é mesmo? Então, não adianta, gente, nós não podemos
fechar o nosso coração e nos tornarmos pessoas prepotentes, orgulhosas. Não. Quebra esse orgulho. Pergunta para alguém que você não tem tanto contato, ou talvez que, sei lá, você não é acostumado a falar tanto, ou com alguém que você tem dificuldades no relacionamento com essa pessoa, seja da família, seja de fora, seja um amigo, uma amiga, seja um parente, seja um primo, uma filha, não importa. Se você tem dificuldade, seja até mesmo pessoas dentro da sua casa, né? Pergunta se tá tudo bem, pergunta o que tá acontecendo, sabe? E aí a gente vai vencendo esse orgulho. E aí a gente vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo em nós. Porque muitos falam assim, o contrário do amor é o ódio também. Mas se você parar para pensar, é o orgulho. O que está contra o amor, o que faz a gente não amar, também o ódio. Mas o orgulho não nos deixa amar. O orgulho nos fecha. E todos nós temos isso. Não adianta. Eu não tenho. Tem. Todo mundo tem. E o demônio, o diabo, ele caiu por orgulho. Mas foi por inveja. Foi porque ele teve ciúme de Deus, Maria. Sim, com certeza. Por isso que também eu vou ler outra palavra com vocês aqui que fala justamente sobre esses ressentimentos, essas coisas ruins. Mas sim, foi por orgulho, acima de tudo. Então, ele foi expulso sim. Mas ele decidiu, foi uma decisão dele, ele quis. Ele quis, porque ele poderia muito bem deixar de sentir essas coisas, né? Mas ele quis. Ele quis e levou a terça parte dos anjos, que hoje são demônios, com ele. Orgulhosos também. E o que eles querem? Eles têm raiva de Deus. Como eles têm raiva de Deus, como o demônio tem raiva de Deus, ele quer fazer o quê? Ele quer acabar com a criação de Deus. Qual é a maior criação de Deus? É o universo. É o universo, realmente. É uma criação. A gente precisa, né, ter um lugar pra gente habitar. Mas somos nós. A criação mais preciosa de Deus sou eu. É você. Não é à toa que Jesus morreu por nós, não é à toa que Jesus nos salvou. Morreu para nos dar a salvação, não é à toa. Porque Deus nos ama com um amor infinito. Ele não quer que nós nos percamos, ele não quer que a gente se perca no orgulho, ele não quer. Ele não quer que a gente se perca, gente, ele não quer que a gente se perca. Ele não quer, porque o contrário do amor com certeza é o orgulho, sem dúvidas. O orgulho, ele nos afasta do amor de Deus, ele nos afasta de Deus, ele nos afasta do amor de Jesus, ele nos afasta de tudo aquilo que é santo, da nossa salvação. Porque quando nós tratamos alguém com arrogância, quando nós evitamos uma pessoa, seja ela quem for, não precisa ser somente, necessariamente, um conhecido, seja ele quem for, você despreza, porque Jesus não desprezava ninguém. Quando você deixa isso enraizar no seu coração, até mesmo por coisas bobas ou por coisas grandes, não importa o que seja, gente, isso faz mal. Isso faz mal. Isso faz um mal que eu vou falar pra vocês. É por isso que eu sempre digo, independentemente de como você é, independentemente se você é calmo, se você é assim ou assado, se você é mais bravinho. Então, independentemente do seu temperamento, não importa, né? Qual é o seu temperamento? Todos nós precisamos
Todos nós precisamos buscar a humildade em Deus. Todos nós. Não há desculpas para o nosso pecado. Ele já nos libertou. Ele já nos deu a chance, nos deu a salvação, nos deu a vida eterna, para que a gente busque a vida eterna. Então Jesus já morreu por nós, Jesus já ressuscitou, Jesus é a salvação, só por meio dele é a salvação. Então, não adianta a gente colocar desculpa. Muitas vezes a gente acaba colocando desculpas. Não adianta. E aqui eu vou ler uma palavra com vocês que é muito, muito precisa, muito necessária, que eu particularmente amo essa palavra. Todas as palavras da Bíblia, nossa, eu amo. Nossa, tem tantas que eu não consigo nem citar aqui, de tantas palavras que eu amo, que eu gosto, que toca no coração. Mas essa aqui é muito necessária, porque é o que acontece muito. É o que mais tem aí, né? É o que mais tem. São os pecados. Aqui vai citar os pecados, eu vou ler com vocês. Aqui vou citar vários pecados e várias virtudes, como eu disse no começo do vídeo. As virtudes que a gente precisa praticar pra gente encontrar, pra gente buscar a salvação, pra gente ganhar, vencer, né? Ganhar o céu. Então aqui, ó. Gálatas, capítulo 5, versículo do 13 ao 26. Não abusar da liberdade, viver vida espiritual. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. Porque toda a lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais, vede que não acabeis por vos destruirdes uns aos outros. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfazer os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e esses ao da carne são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que querereis. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são estas. Vou citar aqui: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é. Agora as virtudes, os frutos do Espírito: caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei, pois o que são de Jesus Cristo crucificaram-lhe a carne, com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória, nada de provocações, nada de invejas entre nós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora tem a continuação aqui que eu achei interessante ler também, né? Eu ia ler só essa parte, mas eu vou ler a continuação aqui também, ó. Demonstrações de caridade. Irmãos, se alguém for surpreendido numa falta, vós que sois animados pelo Espírito, admoestai-o em espírito de mansidão, e tem cuidado de ti mesmo, para que não caias também em tentação. Ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos, e desse modo cumprireis a lei de Cristo. Quem pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine o seu procedimento.
então poderá gloriar-se do que lhe pertence, e não do que pertence ao outro, pois cada um deve carregar o seu próprio fardo. Aquele que recebe a catequese da palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que os instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não relaxarmos. Por isso, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os homens, mais particularmente aos irmãos da fé. Aos irmãos da fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui é uma palavra forte, né? Uma palavra muito forte, né? Que ela já começa a citar as obras da carne e logo depois ela cita as obras do Espírito que nós devemos praticar. E com certeza todas essas obras da carne, muitas também, pois a gente mesmo está sujeito a cometer. Nós estamos sujeitos a cometer a fornicação, a impureza, a libertinagem, a idolatria ao dinheiro, a idolatria a esse mundo, até mesmo a pessoas. Muita gente idolatra famoso, muita gente idolatra... a idolatria aqui que diz é o dinheiro, é as pessoas, os famosos, Nossa, tem diversos tipos de idolatria, gente do céu. Você pode idolatrar até mesmo uma pessoa que você gosta tanto, que você ama tanto. Aí você enche aquela pessoa de bajulação, de isso e aquilo, você acaba idolatrando uma pessoa. E isso se torna muito comum no meio artístico. As pessoas estão idolatrando artistas. Isso é muito sério. Isso tá muito sério, porque as pessoas estão assim. Você vê as pessoas, meu Deus, vem um artista internacional, às vezes nem liga pra pessoa, pros brasileiros, principalmente aqui no Brasil. E as pessoas atropelando umas às outras, se matando, sabe? Pisoteando umas nas outras pra ver a artista, gente do céu. Eu jamais faço isso. Por Jesus, sim, mas... Aí aqui, idolatria, superstição, né? Aquelas coisas de energia, de cartomante, de adivinhar, aquelas coisas de adivinhação, obra da carne. Aqui também diz fornicação, impureza, libertinagem. Libertinagem é tudo que é liberal aí, né? Fazer o que quer da vida. Idolatria, superstição, inimizades, brigas, aqui já diz tudo, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidas, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. E aqui é Deus falando conosco. E aqui Deus fala também. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que praticarem não herdarão o reino de Deus. Tá bem específico aqui. Se a gente praticar a impureza, se a gente praticar a fornicação, que é o sexo fora do casamento, que é tudo aquilo que é impuro, que eu já falei nos vídeos, eu falo muito disso, né? Porque realmente é muito errado. A gente precisa lutar contra isso, quem não é casado. E quem é casado, ter um casamento santo, né? Não trair, não adulterar, né? A fornicação, a impureza, a libertinagem, a idolatria, as brigas, os ciúmes. Tomar cuidado com isso também, que é algo muito pesado, né? Tem pessoas que têm ciúmes umas das outras, tem pessoas que têm ciúme de pessoas assim, acha que a pessoa é propriedade dela, né? Tem ciúme, a gente tem que tomar cuidado, porque todos nós, gente, todos nós temos pecados e nós temos tendências, e se a gente não tomar cuidado, a gente pratica sim. Por isso a gente precisa pedir a Deus para que nos liberte de todos os apegos, de todos os apegos mundanos, de todos os apegos terrenos, porque enquanto nós estivermos aqui nesse corpo, nessa carne, nós estamos sujeitos a tudo isso. A tudo isso. Eu e você. Todos nós. Nós precisamos pedir a Deus a libertação. Se a gente sentir que está praticando alguma dessas coisas, a gente precisa pedir a Deus, Senhor, me liberta. Senhor, liberta o meu coração de tudo isso. Então a gente precisa
ir contra isso. Não podemos ser pessoas apegadas, não podemos ser pessoas ciumentas. Não podemos praticar o ódio. E se a gente errar, e se a gente falhar, pede perdão e tenta de novo. E ergue a cabeça, porque errar é humano. O orgulhoso, isso que eu falo do orgulho. Quando a pessoa é muito orgulhosa, ela acha que só ela é certa e ela acha que ela nunca erra. Ela acha que só as pessoas erram. E ela nunca erra. E ela só enxerga no outro erro. Ela não enxerga nela. Ela, como diz aqui a palavra, ela não examina o seu próprio procedimento. Nós todos estamos sujeitos a isso, a sermos assim, orgulhosos. Então a gente precisa examinar o nosso coração, a nossa consciência, pedir a Deus, Senhor, o que eu tô errando, o que eu tô fazendo? E vai lá e ama e pede perdão, e vai lá e melhora, e vai lá e tal, porque todos nós estamos sujeitos ao erro. Mas nós não devemos ser orgulhosos, né? De achar que a gente sempre tá na razão, que a gente sempre tá certo, que a gente é melhor que os outros, que a gente sabe peito de pombo, que a gente é prepotente, que a gente pode tudo e as pessoas não podem nada. A gente tem que entender que a gente está sujeito a tudo, mas a gente precisa lutar contra tudo isso, lutar contra as obras da carne. Tem momentos que a gente não precisa ficar falando, tem momentos que a gente precisa sim silenciar, como eu disse no outro vídeo. Como eu sempre digo, tem momentos que a gente precisa silenciar. Então aqui, agora para espalhar a palavra de Deus, a gente precisa falar sim. Porque Jesus vai voltar, Jesus está voltando e a gente precisa. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa chegar às pessoas. Então, inveja, Deus o livre, é um sentimento muito pesado. Muito pesado. Você invejar as coisas dos outros, invejar a pessoa. Você não querer o bem, você não querer que a pessoa esteja naquele cargo, naquela posição. Não é mesmo? Invejas, bebedeiras, né? O alcoolismo aí, orgias. Nossa, hoje o que mais tem são essas coisas. Orgias, libertinagem, fornicação, bebedeiras. Mas aí Deus vem e nos adverte e traz a tranquilidade ao nosso coração e diz: ao contrário, o fruto do Espírito é a caridade, a alegria, a paz, a paciência, que a gente precisa tanto, eu também preciso muito, eu sei, né? Todos nós precisamos muito da paciência. A paciência é uma virtude. A paciência, eu acho que assim, pra mim, é uma das virtudes mais difíceis a praticar. Ah, mas a virtude mais difícil a praticar é, sei lá, a bondade. Não, pra mim não. Pra mim é a paciência. Ah, mas a virtude mais difícil de praticar é temperança também, né? Mas pra mim, a paciência. Acho que pra muita gente, né? A alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, a bondade, a fidelidade, a brandura, a temperança. Contra essas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória, nada de provocações, nada de ficar provocando uns aos outros, nada de ficar querendo atingir as pessoas.